Olá, Fábio Nasri, AME São Paulo. Vamos para mais um Café com André Luiz. Hoje nós vamos falar de um tema que várias pessoas já me comentaram que estão pensando ou estudando. Eu achei que valeria a pena a gente bater um papo sobre esse tema. Talvez a gente volte nele mais para frente, se não der para esgotar hoje, talvez depois a gente analise alguns em especial. Mas a série André Luiz tem algo muito importante, que são a participação dos mentores, ou seja, o que seria André Luiz se não tivéssemos ali os mentores, né? Então o objetivo hoje é contar para vocês um pouquinho de cada um deles, né? Contar um pouquinho das nuances, mas coisas bem simples, porque de certa forma duas coisas chamam muito a atenção na obra André Luiz. Primeiro, que os mentores têm todos eles o mesmo jeito de atuar, ou seja, todos eles são muito tranquilos, muito calmos, muito serenos, muito imparciais, e também todos eles têm um acolhimento, e no final você vê que eles não estão ali por acaso, quer dizer, ou eles têm um envolvimento pessoal com algum dos personagens da série, ou porque eles têm características que eles precisam resgatar, né? Pessoais, né? Então, assim, nós vamos conhecer de fato hoje os principais guias, né? E o que caracteriza é que todos eles, de certa forma, erraram, né? Como claramente nós também, né? Nós vamos fazer 4 blocos temáticos, né? E o mais importante é o seguinte, que eles têm eles são humanos, constroem as suas histórias, eles ensinam que ninguém é livre de falhas, né? Mas que a gente precisa ter coragem em reconhecê-las, né? E coragem em atuar para que a gente consiga melhorar e consiga se aprimorar. Então, basicamente, os primeiros guias chamam a atenção, né? Clarencio e Aniceto, nós vamos falar dele já já. Depois, eles estão envolvidos no resgate do André Luiz, e eles estão envolvidos em apresentar o mundo espiritual para o André Luiz, né? Aonde isso vai acontecer, como é que acontece o mundo espiritual, como é que se vive lá, como é que é o nosso lar, quais são as questões básicas da vida espiritual. Depois começa a jornada André Luiz, né? Com Alexandre Jerônimo, começa realmente a ciência do espírito, né? O que a gente de fato vai... como é que funciona essa coisa, né? Como é que é ser espírito, como é que a gente... Quais são os processos, quais são as linguagens, quais são os mecanismos. Depois entra Calderaro e Gubbio, aí entra uma fase que eu acho que é uma fase áurea, né, da série, que é onde eles avaliam a mente humana, né? Tanto Calderaro quanto Gubbio têm essa característica, ambos têm esse expertise, vamos dizer assim. Então eles têm essa especialidade no mundo espiritual. Depois vem Aulus, Félix e Ribas, que lidam com a responsabilidade afetiva, ou seja, com a nossa herança afetiva, aliam a tecnologia, o psicoscópio, os instrumentos, o instrumental, entram na terapêutica médico-espírita, propriamente dita, e lidam também com as questões afetivas, né? Então vocês vejam, é interessante perceber que existe um contínuo, né? É como se o André Luiz estivesse fazendo um estágio, vamos dizer assim. Imagina que você está entrando numa empresa e você tem que fazer um estágio para chegar a estar apto, ou numa faculdade, ou num curso técnico, enfim, onde quer que você esteja, sempre tem aquela parte da integração, né?
olha, gente, aqui que funciona assim, o cafezinho fica ali, o, o sistema que a gente usa aqui no computador é esse, tal, essa é a dinâmica. Depois você vai sendo instrumentalizado, você vai aprendendo como organizar, como fazer a sua função, e aí no final você está apto para trabalhar. Quer dizer, essa é toda a sequência, a jornada André Luiz, né? E tudo começa aqui, tudo começa do despertar do umbral, né? Que ele realmente sai do umbral absolutamente desorientado, sem compreender sua condição, né? Ele ainda quer exercer a função médica, ele ainda acha que é médium, né? É médico. Isto está muito claro em Nosso Lar e nos Mensageiros, né? Foi Clarencio que desceu realmente para resgatá-lo, e ele só conseguiu fazer isso a partir do momento que o próprio André pediu para ser resgatado. Quer dizer, na hora que o André pediu para ser resgatado, aconteceu o milagre, né? Aconteceu a vinda do André para o Nosso Lar, né? E depois coube ao Aniceto acolhê-lo no Ministério da Comunicação, né? E aí ele começou a entender, através dos mensageiros, como funcionam as comunicações, como a gente interage com o mundo espiritual. Ele começou a ter uma ideia da dinâmica, né? Começou a fazer as suas primeiras incursões, as suas primeiras jornadas aqui na Terra, começou a entender como a gente se desloca no mundo espiritual, né? Começou a entender como isso de fato acontece, né? O Clarencio, né? Então, vamos falar do Clarencio. O Clarencio é impressionante, porque ele é um dos 72 ministros que governam lá o Nosso Lar, ou pelo menos, veja, isso é de 1950, 1930 e poucos, 1940. Vocês imaginam que Clarencio, talvez, não sei se ainda está nessa posição, não sei se ele reencarnou, não sei se ele ascendeu para outro planeta, enfim, a gente não sabe aonde anda o espírito Clarencio hoje. Mas na época ele era um dos 72 ministros que governavam o Nosso Lar, e ele era responsável pelo Ministério do Auxílio, né? E é interessante porque o Clarencio ele é definido como um ancião de cabelos de neve, que emana uma sabedoria secular. Por outro lado, ele tem uma energia jovem. Isso é interessante porque, aparentemente, a impressão que a gente fica é que o Clarencio, embora se apresentasse como idoso, ele não tinha rugas, né? E a expressão dele era jovial e a energia era jovial. Então, a impressão que dá é que essa aparência que ele adotava de um certo ancião era parte, inclusive, do seu cargo, vamos dizer assim, né? Quer dizer, seria muito estranho se um dos 72 ministros fosse um garotinho de 5 anos de idade, quer dizer. Então, enfim, ele tinha uma ternura, ele tinha um olhar, né? E ele é que desceu para resgatar o André, e ele tinha um caráter justo e paternal. Ele tinha a capacidade de consolar sem ser condescendente, de instruir sem julgamento. Isso vocês vão ver que é presente em toda a série André Luiz, ou seja, existe um acolhimento, um consolar, mas não existe aquela condescendência, ou seja, existe um acolher, mas ao mesmo tempo todos os mentores falam, tá legal, né? A gente acolhe, a gente entende, mas a jornada é sua, nós vamos instruir, não vamos te julgar, mas o caminho quem vai ter que fazer é você. Agora, o Clarencio, ele tinha também questões do passado, e olha que interessante, ele admite ter um passado escabroso, de tal sorte que ele não podia falar o nome dele, porque se ele falasse o nome dele, ele ia evocar toda uma pleia de espíritos que estariam ligados aos corações dos quais ele feriu, né? Você imagina quantas pessoas vocês conhecem hoje na história da humanidade que você não pode falar o nome de tão terrível que foi, né?
Então você imagina que o Clarencio foi um desses, né? E olha a posição dele, né? Quer dizer, não foi à toa que ele chegou lá. Ele chegou lá porque ele realmente quis chegar e porque ele aceitou se submeter às encarnações que, consequentemente, aveludaram o seu espírito da alma, né? E ele consola André Luiz, porque ele chama o André Luiz, ele foi um dos que tentou explicar para o André Luiz o que era um suicida inconsciente, né? E Clarencio fala que eles todos já perambularam por isso. E é interessante porque o André Luiz ele se espanta com o fato de ter sido entendido como um suicida, né? E vale a reflexão, né? Será que a gente é suicida? Será que a gente está se suicidando, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar. Mas veja, Clarencio, cujo nome não podia falar, era o ministro. E olha a posição dele, né? Depois veio o Aniceto, né? Principalmente aí que era um instrutor do Ministério da Comunicação, né? Ele é um emissário, né? Consciente, benfeitor. Ele tem uma calma, um olhar penetrante, um otimismo e não se perde em fantasias juvenis, ou seja, um otimismo sadio, né? Ele é que ensina o André Luiz que o trabalho é um verdadeiro tesouro, né? E que a mediunidade é uma das ferramentas mais poderosas, um dos canais mais poderosos que a gente exige aqui nos dois planos. E ele tem uma fisionomia enérgica, né? Ele é concentrado, ele é eficiente, ele é direcionado. Então, assim, Aniceto ele é extremamente focado e laborioso, né? Mas ele também se coloca nesse grupo de almas que buscam a cura, né? Ele fala que todos os instrutores ainda estão ligados a erros pretéritos, erros criminosos que lhe deformam a personalidade no passado, né? E aí ele se aceitou esse cargo da comunicação, mas ele disse, olha, eu não quero perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo, né? E aí essa é a questão do instrutor, né? O instrutor muitas vezes ele se coloca numa condição que é para realmente ele focar e aprender. Eu tinha um colega muito legal, um neurocirurgião, que chegava para mim e falava o seguinte: quando eu quero saber uma coisa, quero estudar muito uma coisa, mas eu não sei o assunto, eu digo para quem vai me chamar para dar aula que eu sei tudo sobre isso, né? E a pessoa me chama para dar aula sobre aquele assunto e me obriga a estudar, e de fato quando eu chego na aula eu sei tudo sobre aquilo. Então, às vezes, quando a gente aceita uma missão ou aceita um cargo, isso não quer dizer que a gente saiba tudo sobre aquilo, mas a gente quer saber tudo sobre aquilo, e se nós nos concentrarmos, nós ao longo do tempo vamos nos lapidando e vamos conseguindo ser melhores instrutores. Então essa era a condição do Aniceto, e o Aniceto fala da humildade, né? Ela não é virtude e ela é um pré-requisito. Aí começa a transição, né, que começa nos missionários e nos obreiros, né? Os obreiros é um livro fantástico, né, para quem quer entender os mecanismos de desencarnação, e aí o André começou a entender como a coisa funciona, né? E aí vieram Alexandre, que era um cientista da mediunidade e da biologia espiritual, o Jerônimo, que coordenava as equipes de socorro na desencarnação, né? E esses dois mentores, né, veja, você tem um que é mediunidade e biologia, e tem um outro que cuida da desencarnação. Então veja, se vocês tivessem que fazer um currículo espiritual, veja que vocês teriam que estudar já toda a mediunidade e a biologia, e também depois entender melhor como é que a gente faz essa passagem, né? Então, o Alexandre, ele tinha uma autoridade espiritual elevada. Ele era um cientista, na verdade. Ele era mestre em ciência da mediunidade e da biologia. Olha que título bonito, né? Imagina
Você chega lá e fala assim, eu quero desencarnar, eu quero ir no mundo espiritual porque eu quero ser mestre em mediunidade, ciência da mediunidade e da biologia espiritual. Olha que título legal, né? Ele é uma figura imponente. Ele tem a questão da bondade simples e uma superioridade sem afetação, né? Ele tem uma capacidade de irradiar a luz do próprio tórax quando em orientação profunda. Isso é muito legal, né? Ou seja, você consegue, durante uma prece, conseguir externar essa luz, né? E isso é uma manifestação do grau espiritual do qual ele se apodera, né? Ele tem um profundo entendimento sobre as compreensões científicas, sobre como funciona o espírito humano, como acontecem os mecanismos da mediunidade, processo de cura e reencarnação. Então ele dá para André Luiz com uma autoridade científica, sem, como a gente diz aqui na Terra, sem se empavonear. Quer dizer, ele não é um pavão, né? Ele poderia ter sido, numa outra encarnação, até um professor doutor, um cientista de renome, mas ele não faz isso. Ele se limita a usar essa autoridade científica com amor e de uma forma simples e bondosa. Esse é o verdadeiro professor. Mas, como todos eles, também o Alexandre tinha questões, né? Ele tinha débitos em tempos remotos. Ele era amigo do Sigismundo, que está aí todo num processo reencarnatório, que eu não vou dar spoiler do livro para quem ainda não leu, daí eu recomendo a leitura, né? E ele devia favores para o Sigismundo. Quer dizer, ele estava ali envolvido na reencarnação do Sigismundo, porque ele tinha essa dívida. Então, essa é uma outra forma da gente. A gente não paga a dívida só quando está encarnado, tá? A gente paga a dívida do outro lado também, ajudando aqueles que de alguma forma a gente ajudou a cair, né? Então ele estava ali nessa postura, né? E aí ele começou a ensinar a lei do retorno, como a gente retorna, como a gente reencarna, quais são essas leis, né? O Alexandre, realmente, com o Alexandre, o André aprendeu bastante. Depois veio o Jerônimo, né? O Jerônimo também aí veio nos obreiros, né? O Jerônimo, ele era um especialista em processo de desencarnação. Imagina, né? Você vai lá no mundo espiritual e você é o sujeito da desencarnação, quer dizer, aqui você seria muito mal visto, né? Quer dizer, tem a questão da foice do martelo, aquela morte que vem ceifar a vida, né? O Jerônimo, ele tinha essa função, mas veja, ele fazia isso com uma nobreza muito grande, e tudo que eu quero na vida, quando eu desencarnar, tem um Jerônimo por perto, né? Ele vai me ajudar bastante. Então, o Jerônimo já era bem sábio, paternal, ele tinha uma autoridade moral importante, e ele era um técnico da desencarnação. Ele orienta equipes socorristas que se ocupam na Terra, na crosta das almas em momento de passagem, né? Essa é uma missão extremamente delicada, porque você lida com almas confusas, muitas vezes resistentes ao processo desencarnatório, muitas sem a mínima ideia do que vai acontecer lá no porvir, muitas sem a mínima crença numa vida a posteriori, muitos ficam ainda nas zonas erráticas, então, assim, sabe, para ser Jerônimo não é fácil, não. Você precisa ter muito conhecimento, né? E o Jerônimo, Obreiros, é um livro fantástico, porque são várias situações de desencarnes, de vários espíritos em momentos diferentes, e como isso acontece, como tecnicamente isso acontece, né? E é interessante porque a gente que é médico, né, e eu faço geriatria, eu lido muito com os processos de desencarne, né? Então, a gente acaba ali entendendo isso, você começa a ver no paciente, aquele paciente grave, por exemplo, que está num processo de finitude, claramente os sinais clínicos do desligar de cada centro de força.
E quando você começa a ver os centros de força indo, você começa a ver a manifestação clínica disso, daí você chama a família e fala, olha, tá perto, né? E aí você tem a oportunidade de fazer uma prece, enfim, de ajudar o Jerônimo, né? Então, como médico, quando a gente está na questão dos paliativos, tudo que a gente quer é trabalhar em conjunto com o Jerônimo e a sua equipe. Então, lembrem-se do Jerônimo nessa hora, né? Mas, como todo mundo, né? Ele não tinha, ele não, na obra ali não tinha, não tinha nenhum crime do Jerônimo, né? Ele tem uma trajetória longa, com certeza ele já é um espírito que passou por poucas e boas, mas ele já estava num nível de autoridade, ou seja, para ele ter esse cargo, vamos dizer assim, ele já passou por muita coisa, né? E ele tem uma grande compaixão e as missões de resgate, embora tenham essa questão técnica, vamos dizer assim, mas tem todo um lado de compaixão, todo um lado de empatia, onde o Jerônimo mostra que não adianta ser técnico, mas que você tem que ter junto e aliado toda essa questão da compaixão. Aí vem o outro bloco, né, o bloco 3. Esse bloco é o bloco mais dramático da série, né? Ele é o... Assim, a gente vai ali na fronteira. Aqui a gente vai na fronteira, né? Tanto na fronteira da mente, na fronteira dos abismos espirituais, confissões pessoais. Aqui é aquela hora onde as pessoas abrem o seu coração e esses mentores que estão envolvidos nessa que está no mundo maior e na libertação, né? Aí realmente a gente tem um abrir de portas, e aí acho que o André Luiz de fato entra na fase madura da série André Luiz. E a gente começa aí pelo Calderaro. Ele ensina através do amor, do psiquismo. Calderaro mergulha na mente, né? Ele entra na questão do campo psíquico, nas patologias psíquicas, né? Ele entra nos desequilíbrios mentais, nos distúrbios mentais, ele disseca a obsessão, perturbações no campo psíquico. Ele tem o cérebro espiritual ao castelo de 3 andares, daí nasce o cérebro triuno, né, que é a obra que eu recomendo a leitura do Décio, da Irvênia e do Sérgio Lopes. E aí eles se baseiam nessa questão dos 3 andares, que inclui o instinto, razão e intuição, e a gente precisa trabalhar nestes 3 andares para ter o equilíbrio entre os planos. Ele tem um rigor científico associado à compaixão curativa, e isso é uma coisa que a gente muitas vezes não vê na vida acadêmica. A gente vê muitos pesquisadores de grande talento, com um rigor científico assim irreparável, mas com uma dificuldade muito grande de colocar compaixão nisso, de colocar amor nisso, né? Tudo vira algo muito técnico, muito teórico, né? E o Calderaro foi médico e professor, apaixonado pelo psiquismo humano, fervoroso. Ele estudou muito Freud, né? Ele era brilhante, provavelmente deve ter sido um professor fantástico, mas ele era muito acadêmico e muito materialista, né? E aí, no plano espiritual, ele reconheceu a humildade, as lacunas. Ele no passado, enquanto encarnado, esqueceu essa coisa do amor como força curativa, e ele admitiu que todo conhecimento pode pouquíssimo comparado com o muito que o amor pode. Então veja a transformação de Calderaro. Pensa num sujeito médico, professor, ele deve ter sido um psiquiatra, provavelmente, e que seguiu Freud, se encantou com Freud, mas parou ali onde o Freud parou e não foi além, né? Por outro lado,
no mundo espiritual, ele conseguiu fazer a sua transformação e aceitou, por fim, a questão do espírito. Hoje, nós sabemos em neurociência que essa divisão triuna do cérebro já não é mais assim, né? Quer dizer, não que ela tenha perdido a essência continua. Porém, hoje, anatomicamente falando e funcionalmente falando, o cérebro hoje funciona de um jeito diferente. E quem sabe isso seja tema para a gente conversar mais para frente num outro café. Gúbio, né? Vem Gúbio. Gúbio trabalha na questão, está lá no Libertação e trabalha nos resgates, né? Ele tem que ser muito lúcido, tem que ser muito paciente. São as características. Isso é uma coisa interessante, tá, pessoal? Assim como aqui, né? Não adianta você colocar um sujeito raivoso para ser manobrista de estacionamento. Ele vai bater tudo que é carro, né? Não adianta você colocar um sujeito indolente, paciente para ser guarda, porque ele vai deixar todo mundo passar, não vai multar ninguém. Então, todo mundo tem a sua expertise, todo mundo tem o seu perfil, e esse perfil vai ser utilizado no mundo espiritual, né? Então, veja, André Luiz, que desencarnou como médico, queria ser médico de cara, não conseguiu. Já o Calderaro conseguiu, né? Mas provavelmente, depois de muitas reencarnações e muito estudo e muito labor pessoal, provavelmente o André, em algum momento no mundo espiritual, vai ser médico, né? Mas aí ele vai ter que se aprimorar também. E o Gúbio tinha essa coisa, né, de realmente ser um técnico em missão de resgate. Ele ia lá nas regiões mais profundas e ele tinha ele tinha uma habilidade, que era transformar a sua aura para infiltrar-se nas zonas sombrias sem ser reconhecido. Ele era um espião, tá? Imagine um espião, né? Você sabe aquela coisa do Harry Potter, né? Que tinha aquela capa que se sumia, né? Então, eu sempre acho que essas ideias de filme vêm do mundo espiritual. Eu acho que o Harry Potter aí se inspirou no Google, porque o Google devia ter uma dessas capas, na qual ele se transformava, ia para as zonas do umbral e passava incólume, passava não percebido, né? E ele trabalha no resgate, né? Imagina que ele é um sujeito como se fosse um bombeiro, como se fosse esse pessoal que fica resgatando. Ele vai lá embaixo, mostra para as almas todo um contexto, ele transforma dívida em missão, ele transforma arrependimento em ferramenta, ou seja, o Gúbio é extremamente importante na obra André Luiz, junto com os outros, né? E Gúbio, mais uma vez, ele tem uma das confissões que é mais contundentes, né? Porque para ganhar a confiança do obsessor, né, que era o Gregório, ele admite que em outras eras foi um perseguidor, um humilhador implacável, dominador e invencível, quando era na verdade apenas infeliz e insensato. Olha que confissão! Quantas vezes a gente se compraz, né, de dominar uma situação, de ninguém chega na gente, eu faço, eu aconteço, né, e a gente fica feliz com isso, mas quando às vezes a gente começa a olhar para a gente mesmo, a gente vê que, na verdade, nós éramos só infelizes e carentes de sensatez, né? Ele tinha um diabólico prazer, ele deve ter sido inquisitor, alguma coisa parecida com isso, e ele opunha caprichos preguiçosos, né? E ele pagou caro por esses abusos, né? Ou seja, ele deve ter tido encarnações muito difíceis, né? E ele tinha essa missão de salvar o Gregório, que era na tentativa, aqui o texto cortou, mas é na tentativa de salvá-lo a ele mesmo, né? Ele mesmo, Gúbio. Então veja como Gúbio se transformou. Não chega a ser um Saulo e Paulo, mas ele realmente teve que mudar muito para ser esse Gúbio que a gente está vendo no Libertação.
E aí vem o último bloco, né, onde nós temos esses três mentores, o Aulus, o Félix e o Ribas, né? Esse é um bloco amplo, né, onde a gente vê nos domínios da mediunidade, no sexo-destino, né, e a vida continua. E aí é um bloco amplo, né? Nós temos três instrutores, né, cujas histórias tocam na dimensão mais íntima. Você fala aí de laços afetivos, responsabilidades, poder transformador. Aulus traz a ciência mediúnica do magnetismo, ele foi um magnetizador. Félix, a redenção pelo afeto, né? Ribas, pela lição dolorosa. Então, cada um deles aqui tem uma atividade, né? E o Aulus, que aparece aqui no domínio da mediunidade, ele era nobre, simpático, tinha uma riqueza substancial e cultural, um amor prático. Aulus era o cara do magnetismo, dos fenômenos mediúnicos. Ele é que introduz o psicoscópio, ele é que avalia os campos energéticos, né? E ele começou em 1779, conheceu Mesmer, assistiu o renascimento do magnetismo, conviveu com Allan Kardec, Victor Hugo, Balzac e outros grandes nomes do pensamento europeu. Então, veja que o Aulus, ele tem um perfil talhado para a missão dele. E esse perfil começou aqui na Terra, né? Então, olha que história interessante, né? Então, você tem mentores que já eram médicos aqui lidando com o psiquismo e que continuaram lá no mundo espiritual, mas você tem médios, você tem também mentores que já começaram aqui na Terra com o contato e seguiram a mesma linha no mundo espiritual. Esse é o caso do Aulus, né? E ele também, por sua vez, tem as suas bagagens de recordação, né? Sombras, né? Ao longo das diversas encarnações, ele teve grande período de proximidade com o conhecimento científico filosófico, mas também ele entrou no erro, como todo mundo, né? Mas ele conseguiu sair disso. Então, se vocês quiserem entender de magnetismo, vão atrás do Aulus no domínio da mediunidade. Aí vem Félix, né? Félix vem em Sexo e Destino, né? O Félix já tem um caráter menos científico, vamos dizer assim, e ele é o sujeito dos laços afetivos, né? Ou seja, se a gente estivesse aí numa festa dos mentores, imagina isso, né? Uma festa dos mentores, o Félix seria aquele sujeito que faria os laços entre todos, buscaria harmonia, né? Então, se o Calderaro está meio bravo com o Gubi, o Félix ia lá e ia falar, não, meu filho, calma, tal. E aí, o Félix, ele é um apóstolo da abnegação e do bom senso. Ele dirige uma casa socorrista que cuida de laços afetivos desequilibrados, que são o Instituto das Almas Irmãs. Olha que nome bonito. Ele tem uma dignidade, né? Ele emana o seu espírito sem arrogância nenhuma, né? Sereno, daqueles que já caíram e reconstruíram. A sua autoridade ela é construída não em grandes baluartes científicos, não em grandes conhecimentos técnicos, né? Mas transparente. Ele conta a própria história sem esconder nada. Ele confessa honestamente e entende que isso é o primeiro ato da libertação, ou seja, provavelmente ele foi um psicólogo, alguém que esteve envolvido em entender as almas humanas. Mas, por outro lado, né, no passado, ele coloca o nome dele, né? Acho que é um dos poucos, viu? Álvaro de Aguiar e Silva. E ele carrega esse nome como memória de quem foi não como identidade atual, né? Mas ele incorreu em grave delinquência sexual e ele está envolvido nesse livro, no Sexo e Destino não é por acaso. Ele tem consequências a partir desses atos, né? Comparados a um malfeitor, né?
ele lesou cruelmente os sentimentos de uma das personagens do livro, que ele a abandonou, e ele está ali envolvido no livro como alguém que veio resgatar essa personagem. Então, o Félix tem essa característica diferente. Vocês vejam que vai mudando um pouco, né? Um é mais técnico, um é mais cientista, um é mais afetivo emocional. E aí veio, né, toda a obra, toda a formação. Olha como foi cuidadosa, né? Imagina quem desenhou essa formação do André Luiz. E aí vem o Ribas, né, que é o nosso último ator, né? Ele é um instrutor de psicologia e reeducação de almas. Ele está num livro que eu pessoalmente acho fantástico, que é o último livro do André Luiz, aquele livro que quando você acaba de ler você chora. Eu chorei, de agradecimento por toda a obra de André Luiz, porque é um livro onde o André se despede e deixa aquele gostinho de quero mais, né? A doutora Marlene falava que André Luiz era ótimo, mas aí não veio mais ninguém, né? E a gente está nesse vácuo desde então, morrendo de saudade deles. E esse livro é um livro muito legal. E o Ribas aí, ele está numa clínica psiquiátrica, proteção espiritual, ele é mestre em psicologia, ele reeduca almas traumatizadas ou fixadas em complexo de culpa. Veja, hoje tem toda uma ciência do trauma, tem muita gente falando de trauma, tem muita gente falando de culpa, né? E a gente aqui, obviamente, pode trabalhar nessa vida os nossos traumas, mas saibam que existe todo um instituto dedicado a trauma e culpa, e nesse caso era o Ribas que estava cuidando dele, né? Ele cuida daqueles que não souberam honrar as suas responsabilidades afetivas, né? Cônjuges ausentes, pais que eram presentes muitas vezes em dar a matéria, mas não dar o alimento da alma. Ele usa uma história dele de falência doméstica, né? E ele realmente, enquanto psicólogo, ele busca essa coisa do autoconhecimento, do auto-perdão, né? E trabalhar as pessoas e os espíritos para desejarem uma nova experiência, né? Então o Ribas, ele utiliza a própria falência doméstica como base para ensinar responsabilidade afetiva. Ele foi um marido legenda e um pai legenda. Olha que expressão interessante, né? O que é um marido legenda, o que é um pai legenda, né? Ele mantinha a ordem material, pagava as contas, garantia o conforto, o status, mas jamais ele compartilhou as inquietações da esposa, ele nunca sentou com os filhos, né? Ele achava que o dinheiro ia resolver tudo, né? E aí ele falhou nisso e depois ele busca a compensação, né? Veja, você precisa trabalhar dentro de você muito as suas questões pessoais para você sentar com alguém e falar tudo o que você tem para falar. Porque não é fácil. Creia-me, não é fácil. Não é fácil você falar tudo que você tem que falar abertamente. Não é fácil você se despir, né? No irmão Jacó, né? No livro Voltei, tem o Púlpito da Verdade, que é um teatro onde cada um senta lá no palco, sobe no palco e conta. Olha, gente, eu fiz isso, não foi legal, isso, puxa, me arrependo disso, mas isso é terapêutico, né? E o Ribas, enquanto psicólogo, né, ele tinha essa capacidade, né? E assim termina os nossos mentores, né? Principalmente aqueles que eu, na minha condição, pude abarcar, né? E o que eles têm em comum? Eles admitem publicamente erros graves, eles não minimizam, não dão meias palavras, eles falam claramente. A autoridade espiritual deles não nasce de ler livro, sinto muito, não nasce de ter escrito artigo científico, não nasce de ter escrito livros que são best-sellers, nasce no dia a dia, na experiência vivida, e não de uma perfeição que nunca foi testada.
Sabe, pessoal, a gente às vezes fica querendo entender o que a gente está fazendo aqui e a gente acha que tem que fazer uma coisa grande, né? Não, eu quero deixar alguma coisa, não, eu quero deixar um legado, mas não. Muitas vezes a gente está aqui exatamente para viver cada um a sua experiência e construir a sua história. E ela é grande em si própria. Né? Você não precisa deixar um legado, você não precisa deixar uma tarefa. Basta você se deixar em paz nesta encarnação. Né? Se você sair melhor, e aí os estoicos são ótimos. Né? Eu fiquei pensando, né? Nós estamos agora nesse contexto do terremoto da Venezuela, né? Acontecendo ao mesmo tempo que acontece uma Copa do Mundo, ao mesmo tempo que acontecem guerras. Né? Eu fico imaginando aquelas pessoas que na noite anterior não se despediram dos seus entes queridos, foram dormir brigados com os seus cônjuges, foram dormir com raiva dos seus filhos e o teto caiu literalmente e essas pessoas desencarnaram nessa condição, sem poder refazer laços. Então, nos estoicos a gente aprende que a gente tem que estar preparado para ir embora a qualquer momento. Então, temos que fazer a nossa história todos os dias. E a nossa história não é uma obra faraônica, é uma obra faraônica sim, mas é uma obra faraônica dentro da gente, com a gente mesmo. Né? E aí, mais uma vez, voltando ao modus operandi dos mentores, eles tinham um serviço ao próximo, sempre ao próximo. E eles entendiam esse serviço não como um mérito, mas como um caminho. Então, toda vez que você fizer bem a alguém, pense que isso é o seu caminho, né? Não é mérito seu. Né? E a humanidade, quedas, recomeços, erros, né? E todos nós estamos aqui encarnados nesse processo de vida. Então, que a gente possa ter aprendido aqui com esses mentores, que a gente possa ter entendido a jornada do André Luiz e que a partir disso a gente possa colocar esses elementos nessa série maravilhosa na nossa própria jornada. Fico por aqui, agradeço a vocês pela paciência de estarem comigo, tenham um ótimo dia e uma ótima semana do porvir. Fiquem em paz.